Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Reis. Na aula de robótica de hoje nós vamos entender a codificação da informação. Bom, o objetivo com isso é que nós conheçamos os modelos do código, entender como são feitas as conversões entre fontes de códigos e codificar informações para entender tais conversões. É importante, quando estudamos a robótica, que nós possamos entender como é que essa codificação acontece, pois a partir daí nós conseguimos entender cada parte da linguagem de programação e como o computador ou robô utiliza essas informações para poder executar suas tarefas. Com isso, nós conseguimos desempenhar as habilidades onde entendemos que para guardar, manipular e transmitir os dados deve-se codificar algumas formas que sejam compreendidas pela máquina. Codificar diferentes informações para representação em computador. Nós temos a codificação binária, a SCII, atributos de pixel, como o RGB, onde nós temos a definição das cores. Para isso tudo, nós utilizamos a codificação. Bom, retomando o que nós estudamos de código, nós vimos em aulas passadas que tanto números quanto letras podem ser utilizados para a construção de códigos computacionais, como o código binário ou código de criptografia. Hoje, nós vamos aprofundar nessa ideia de código e codificação. Para que nós possamos fazer esse aprofundamento, nós temos primeiro que entender a definição. Codificação é o ato e o resultado de codificar. Este verbo, por outro lado, pode se referir à modificação da expressão de uma mensagem ou ao registro de algo através das regras de um código. Também se pode referir à informação de um corpo de leis que é constituído como um sistema. Mas o que isso significa? Significa que não apenas traduzir ou codificar o alfabeto em outra linguagem, quando nós temos essa codificação, nós conseguimos simplificar todo um sistema de linguagem para que um computador ou robô entenda o que todo aquele sistema de linguagem mais complexo quer dizer com menos informações legíveis. A partir daí, nós temos que a codificação de caracteres, neste âmbito, consiste em transformar um caractere do alfabeto ou de outra linguagem natural em um símbolo pertencente a outro sistema de representação. Através de regras de codificação, por exemplo, o código Morse permite converter sinais telegráficos intermitentes em letras e números. A partir do momento que nós podemos fazer essa codificação através ou do código Morse ou como outros modelos de código que vimos nas últimas aulas, como o binário ou o braille, nós conseguimos desenvolver e desempenhar essa linguagem para outro âmbito. Uma pessoa que não consegue ler um livro porque é cega, através da codificação deste livro em braille, vai fazer com que essa pessoa consiga ler o que está escrito. Do mesmo jeito que a conversão de o alfabeto para o código binário faz com que o computador execute suas tarefas. E é exatamente este código binário que nós vamos ver agora. Esse código binário, ele é o produto final de todo o código-fonte escrito por um programador utilizando uma linguagem de programação. Quando o programador escreve um código para um programa, ele precisa ser transformado para binário antes de ser executado para o computador. Então, esta conversão é necessária para que o computador entenda o que o programador quer fazer. Se ele está desenvolvendo um aplicativo, por exemplo, de pedir comida, então ele precisa entender através desse código de programação que ali é um sistema delivery, onde faz entregas de comida. Para isso, nós temos este sistema. Nós temos o código-fonte. Esse código-fonte ele pode ser escrito através de um sistema numérico, pode ser escrito através do alfabeto, ali quando nós utilizamos o teclado do computador, e aí ele vai ser passado a um compilador, e esse compilador converte esse código-fonte em código binário. Por quê? Porque o código binário é o único código que o computador entende.
E a partir daí, ele consegue executar as suas tarefas. Um código binário, ele tem essa estrutura. Aqui é uma linha de comandos e nós temos aí, através de zeros e uns, um comando que o computador entende e que ele executa. Mas a gente pensa, o que é que está escrito aqui? Pode estar escrito uma pesquisa, pode estar escrito um comando para que o computador execute uma tarefa. E aí, ele foi convertido ao binário. Mas vem a pergunta, por que o computador não lê que nem a gente? Por que ele não utiliza o alfabeto para que possa executar as suas tarefas? Vem a pergunta, por que os computadores só reconhecem zeros e uns? Bom, um computador nada mais é do que uma estrutura de circuitos integrados que contém milhares de trilhas por onde trafegam pulsos elétricos. Ele não consegue lidar com mais nada além disso. A única informação que é verdadeiramente armazenada em um computador é a presença ou ausência de um pulso elétrico. Então, a partir do momento em que nós escrevemos no teclado, esse teclado converte essa linguagem a pulsos elétricos, apenas a pontos de luz ligada ou desligada. E a partir daí, o computador entende um comando para quando a luz está ligada ou quando a luz está desligada. Desta forma, nós temos o desligado sendo 0 e o ligado sendo 1. E a partir daí, nós temos essa variação na linguagem. Nós temos também este gráfico mostrando como isso acontece. Olha só, quando tem o pulso, ele transforma o valor para 1 e quando esse pulso não existe, o valor é transformado em 0. E desta forma, ele consegue entender com a organização desses pulsos como é que acontece esse processo. E a partir daí, ele desenvolve suas atividades. Um outro exemplo é o código Morse. E aí, para que nós possamos entender melhor e fazer uma prática, nós vamos aqui, com o nosso alfabeto, desenvolver e converter algumas palavras em código Morse. Por exemplo, esse código que aparece. O que está escrito? Bom, vamos lá para a prática para poder converter e entender como isso funciona. Bom, pessoal, agora na nossa parte prática, nós vamos entender como funciona um telégrafo, que é o aparelho que utilizamos para conversão do código Morse para o alfabeto vice-versa, do mesmo jeito que mostrar que esse telégrafo pode ser também construído com os aparelhos da robótica e dessa forma a gente consegue definir. Bom, como é que ele funciona? Ele tem um transmissor e um receptor. O receptor recebe a mensagem para que a pessoa escute e possa traduzir isso novamente ao nosso alfabeto. Enquanto que o transmissor, ele transforma essa mensagem em mensagem Morse. E como é que ela é transformada? Bom, vocês podem ver que nós temos aqui dois botões. Esse botão, mais abaixo, ele serve para um código mudo. Vocês já assistiram aqueles filmes de espionagem onde a gente precisa transmitir uma mensagem e só quem recebe que pode saber o que está contido. Então, eles apertavam esse botão e aí o LED acendia sem fazer barulho. Se não tivesse essa necessidade, nós podemos apertar esse outro botão mais acima e temos o bip. Desta forma, como é que ficaria a palavra aula? Bom, o A é um ponto e um arrastado. O U, 2 pontos e arrastado. O L, 1 ponto, A arrastado, 2 pontos. E por fim o A novamente, ponto e arrastado. Então, quando eu quisesse escrever a palavra aula em Morse, ficaria desse jeito. E assim, quem ouve essa linguagem e quem ouve esses bips consegue traduzir a palavra em Morse para o nosso alfabeto. Outra palavra que nós também podemos traduzir é a palavra amigo. E a partir daí, a gente consegue fazer essa conversão.
Vejamos como é que fica e você faz esse exercício mental tentando separar cada um dos pontos das letras. Lembrando que sempre tem que ter um pouquinho de essa pouca distância entre uma letra e outra para que possa fazer a diferença e essas letras não se misturem, fazendo com que o código saia errado. Então a palavra amigo fica desta forma. E aí, a partir daí, nós também temos esta transformação. Um código importantíssimo para que a gente consiga pedir socorro em algum momento é o SOS, que é dado da seguinte forma se você for observar as letras S e O no alfabeto. Então, se você ficar perdido numa ilha um dia, já sabe como pedir socorro através de um rádio. Então é isso, pessoal. Para a nossa aula de hoje, nós finalizamos e eu peço que vocês façam o seguinte: coloquem aí o nome de vocês numa folha em código Morse e mande uma foto para a gente poder ver como é que fica o seu nome. Nos vemos na próxima aula e é isso. Tchau, tchau!